tema dessa aula de hoje é como ensinar a Meta a encontrar compradores e não curiosos. Esse é um problema gigante de quem vende no WhatsApp. Você faz a campanha roda, ela traz pessoas, mas muitas dessas pessoas são curiosos. São pessoas que somem depois que veem o preço, são pessoas que desistem no meio do caminho ou que sequer respondem depois de um bom dia, depois de um olá, depois de um primeiro contato e uma primeira interação. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Eu sou o César, trabalho mais de 15 anos com anúncios digitais e eu estou aqui para iniciar uma série de aulas chamada Tráfego Sincero. Por que esse nome Tráfego Sincero? Porque eu tenho sentido que nos últimos anos tem aparecido muitos gurus, muitas pessoas com soluções mágicas, com promessas milagrosas em relação a anúncios. E por trabalhar durante esses vários anos e com empresas de muitos segmentos diferentes na área de tráfego, eu creio que posso trazer uma visão sincera, uma visão realista para você de como está o mercado, de quais são as melhores práticas, do que está acontecendo. E hoje, principalmente, se você vende dentro do WhatsApp, essa aula em específico vai ser para você. A nossa ideia aqui é uma aula prática, uma aula muito precisa. Então eu já vou te dizer logo de cara para quem é essa aula para você saber se é para você. Essa aula é, por exemplo, para donos e gestores de empresas ou gestores de marketing, para gestores de tráfego e para agência. Então se você tem uma empresa e a sua empresa, você investe em marketing, você investe no digital e você traz leads para o seu negócio, para você ou alguém ou a sua equipe fazer vendas, é para você. Se você é gestor de marketing de uma empresa, você não é o dono da empresa, não é o proprietário, mas é gestor de marketing, e você é responsável pelas campanhas ou pelas estratégias, também é para você. Se você é gestor de tráfego, também é para você. E se você trabalha numa agência, aí nessa parte de anúncio, de tráfego ou mesmo de gestão estratégica, também é para você. Bom, você já tem que estar anunciando. Para você aproveitar essa aula, para que ela faça sentido para você, você já tem que estar anunciando na Meta ou no Google e o seu lead ele tem que estar sendo direcionado para dentro do WhatsApp. Então, geralmente, são serviços de valor agregado, são produtos de um valor mais alto, de um valor agregado, e a conversão é feita dentro do WhatsApp. Então, a venda ela não é feita por e-mail, ela não é feita presencialmente, ela é feita ali após uma conversa, após uma jornada de compra, após orçamento, após demonstração, enfim, após um processo de conversa com o cliente dentro do WhatsApp, é feita a venda. Então, se você se encaixa nisso, essa aula é para você. E se você é um dono de um negócio, essa provavelmente é a única aula de tráfego que você precisa para entender o que realmente está acontecendo. Não é que você precisa só assistir isso daqui e pronto, não. Mas para entender o que está acontecendo. Dentro deste tema, qual que é o tema? Como ensinar a Meta a encontrar compradores, não curiosos. Então, se você é dono de empresa, gestor de marketing, gestor de tráfego, trabalha numa agência e as suas campanhas estão trazendo para o WhatsApp mais curiosos do que pessoas interessadas, então essa aula é para você. E se você é dono de um negócio e isso está acontecendo, essa é a aula que você precisa para entender o que está acontecendo. Como eu falei, aqui não tem promessa milagrosa, não tem guru te vendendo soluções mágicas, tem sinceridade. A gente vai colocar aqui na prática o que de fato está acontecendo para que você possa entender de forma mais profunda e entender as possibilidades de solução no seu caso. Bom, vou passar o slide aqui, essa aula tem alguns slides. O que está acontecendo? Vamos ver se você se identifica. Vamos ver se você se identifica com alguma dessas coisas aqui que está nesse slide. Bom, você roda a campanha, recebe lead ruim, o custo sobe, público aberto não responde, criativo cansa rápido, parece que a Meta perdeu a mão. Anunciar está cada dia mais caro, isso é um fato, tá? Isso não é uma suposição, é um fato. Por quê? Isso é um fato. Hoje em dia,
a gente tem imposto agregado, além do imposto que a Meta já paga, né? Tem imposto agora que a gente tem que pagar separado. Tem outros fatores como a concorrência muito alta, datas sazonais, então isso é um fato. E aí, o que está acontecendo? Você olha para o gerenciador, vê números aparentemente bons. Nossa, teve bastante clique, bastante alcance, bastante conversa, bastante lead, mas quando olha o retorno na conta bancária, o dinheiro na conta bancária, você sente que não está legal. Então, você já teve campanhas que funcionavam. E essa talvez é a pior parte. Por quê? Porque já funcionou antes, você já viu acontecer, você sabe que funciona, você sabe que dá certo, você já vendeu, já escalou, já teve semanas muito boas. Mas agora parece que alguma coisa mudou que não está funcionando mais. O lead parece mais fraco. Então, aparece mais curiosos, mais pessoas sensíveis ao preço. Você falou o preço, a pessoa resmunga, a pessoa, não, estava achando que era menos. Enfim, mais indecisos. Você sente que a pessoa está distante da compra. Não é aquela pessoa que ela veio interessada em comprar, ela está distante. Tá? Então, não é possível que ninguém tenha dinheiro. Às vezes você tem essa sensação, né? Não é possível que ninguém tenha dinheiro para comprar, mas essa sensação ela continua. E o custo sobe. Tá? Então, o que está acontecendo? O custo sobe, o imposto sobe, a concorrência aumenta, a margem aperta, outros custos também sobem no negócio. Então, a não ser o custo de tráfego, de campanhas de marketing, os custos do negócio sobem também. E a impressão é que a venda exige cada vez mais esforço do que exigia há 2 ou 3 anos atrás. A pior sensação para quem anuncia, essa frase é muito importante a gente entender, porque aqui está a raiz dessa aula e a raiz do problema que a gente quer resolver aqui. A pior sensação para quem anuncia não é perder dinheiro, é não entender por que está perdendo dinheiro. Porque se você perde dinheiro, legal, ok, você recupera e tem dia de perda, tem dia de ganho e vamos tocar o barco. Mas se você não consegue entender o porquê, você fica perdido e é uma eterna perca de dinheiro. E se você não é o dono do negócio, é pressão de todos os lados. Se você é gestor, se você trabalha numa agência, é pressão de todos os lados. Bom, entendendo o problema, aí está, e aí que a gente vai falar um pouquinho sobre as principais mudanças que estão ocorrendo e que ocorreram aí recentemente. O problema não é só campanha, é inteligência. Então a Meta, ela não adivinha o comprador, ela aprende com os dados que você devolve para ela. A grande mudança da Meta e do Google nos últimos anos, meses, semanas e todos os releases que a gente vem vendo são em volta das IAs. Todas as mudanças que eles têm feito são para potencializar mais as decisões da IA e menos a decisão do humano que gerencia as campanhas. Os públicos eles já não são como antes há muito tempo atrás. Cada vez mais tem restrições. Se você anunciava há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, você sabe a quantidade de público que você olhava aquilo lá, você falava, nossa, você conseguia anunciar até mesmo para faixa financeira, de quem ganha de tanto a tanto, quem ganha mais, quem ganha menos. E hoje em dia, cada vez mais restrição em relação ao que você pode escolher de público. E o grande problema disso tudo é embolsar menos do que você gasta, que é a matemática básica do ROAS. Como assim, César? O que é o bendito do ROAS? É o retorno sobre investimento. Mas vamos traduzir isso numa matemática muito básica. Você está investindo R$1.000, você tem uma margem. Ou melhor, vamos colocar que seu produto ou seu serviço custe R$1.000. Serviço personalizado aí, R$1.000, ticket médio. Você tem uma margem que você pode investir em tráfego, que você pode investir em campanha, em marketing, em publicidade. Cada pessoa vai ter uma margem diferente, cada empresa vai ter uma margem diferente. 20%, 30%, 50%. Tem empresas que se investir R$500 e fizer uma venda de 1.000, tá ok. Tem empresas não, ela tem custos envolvidos, ele teria que investir R$100 para fazer uma venda de 1.000 para poder valer a pena. Então, no fundo, tudo isso que a gente vai falar tem a ver com uma coisa só, o retorno sobre investimento positivo. O que a gente quer? Retorno sobre investimento positivo. E a partir disso,
uma escala. A partir disso, conseguir multiplicar esses números. A maioria dos empresários olha a campanha e pensa: será que o público está errado? Será que o criativo cansou? Será que o gestor mexeu errado? Será que a meta ficou cara? Será que o mercado parou? Pode ser tudo isso. Aí vem a questão do tráfego sincero que a gente está falando. Muitas pessoas nessa área de tráfego ignoram totalmente, por exemplo, uma questão mercadológica. E tem negócios que vão performar bem em determinados meses do ano. E tem negócios que não. Então pode sim ser tudo isso. Só que existe uma camada antes disso, que se você se identificou com os sintomas que eu falei até agora, essa camada antes disso provavelmente é o que está afetando as suas campanhas e te trazendo curiosos. E a campanha está aprendendo com quais dados? Qual é o aprendizado que a IA da Meta, que a IA do Google está tendo com base nas suas campanhas? A Meta ela não adivinha o comprador, ela aprende com os sinais. E se os sinais são fracos, se os sinais são atrasados, se os sinais são errados, você está ensinando essa IA da Meta errado. E ela é boa em que se ensina errado, aprende errado. Se aprende errado, executa errado. Se executa errado, te traz pessoa errada. Então a matemática se torna simples. E aí que vem algumas coisas muito importantes quando você vê esse íconezinho do ouro aqui, ó. Fiz questão de colocar. Quando você vê isso daqui, é porque é ouro isso daqui que eu tenho para te falar. Bom, antes, como que funcionava na Meta? Eu escolhia o público e a Meta entregava para aquele público. Tinha detalhes, tinha muitos detalhes ali nos públicos, a gente escolhia, a Meta entregava. Hoje, como que funciona? Eu dou sinais criativos e objetivo e a Meta procura padrões. Público hoje não é só o que você seleciona. Público é o que a IA aprende. Então, isso daqui eu preciso repetir, porque é muito importante. O público não é aquilo que você seleciona. É o que a IA está aprendendo a partir do seu anúncio, a partir da sua campanha, do seu objetivo, dos eventos, do retorno. A partir desse conjunto de dados, ela define o público para você a partir do que ela está aprendendo. Então não é mais você quem define, você até tem certo controle, mas cada vez menos. Ruas hoje em dia, o retorno sobre investimento, ele não melhora só mexendo num botão. Então ele melhora quando a IA da Meta, a IA do Google, aprende quem são os compradores e quem são os curiosos. Aí é que faz toda a diferença. Qual que é o erro mais comum que as pessoas vêm fazendo? Otimizar para sinais fracos. Como assim? Então, a maioria das pessoas, elas otimizam para clique, para visualização, para lead genérico. Deixa eu colocar aqui para não atrapalhar, pronto. Para clique, visualização, lead genérico, início de conversa, contatos sem qualidade. E a Meta, ela aprende a buscar esses sinais que você está passando para ela. Então, se você está falando para ela, olha, eu criei uma campanha aqui de mensagem. Pô, legal, ela vai me trazer mensagem a um custo super barato. R$1 por mensagem, R$2 por mensagem, 50 centavos por mensagem. Fantástico, vai encher meu WhatsApp de mensagem. E daí? Se essas mensagens não tiverem qualidade? Se esse vídeo não tiver interesse? E daí? Que diferença faz para você o WhatsApp estar cheio de gente interessada ou estar com poucas pessoas realmente interessadas? Então, o erro mais comum são esses sinais fracos. Sinais errados que você pode estar usando aí para decidir sobre as suas campanhas. Quando você olha para elas, clique no anúncio, visualização na página, engajamento no post, início de conversa, porque essa é a coisa número 1 que as pessoas que fazem tráfego, que fazem campanha para aqui da Meta ou do Google, para o WhatsApp, para vender dentro do WhatsApp, esse é o sinal número 1 que as pessoas olham. Quantas mensagens foram iniciadas? Esse é o sinal número 1. Só que esse é um sinal fraco. E eu já vou explicar por quê. Esse é um sinal fraco. Bom, esses sinais errados aqui a gente já falou. O formulário preenchido sem qualificação, lead genérico, contato sem orçamento, pessoas que só perguntam o preço, pessoa que chama e some. Tudo isso são sinais fracos. O problema não é usar esses sinais. Às vezes eles fazem parte do caminho. Então não vai dar. Não tem solução mágica que exclua totalmente os curiosos. Não tem solução mágica que exclua totalmente
as pessoas que perguntam o preço e somem, mas você pode diminuir muito, diminuir significativamente. O problema é tratar esses sinais como se fosse o objetivo final da campanha. Então, se você abre o gerenciador, se você abre o relatório e você bate o olho e vai procurar a quantidade de início de conversa, tem algo errado. Você está tratando o início de conversa como se fosse o objetivo final da campanha. E não é. O objetivo final da campanha é a venda no final ali. É o dinheiro entrando na conta. Vou subir um pouquinho mais aqui. A meta não otimiza para o que você quer. Ela otimiza para o que você mede. Isso é ouro, ouro. Vou repetir. Ela não otimiza para o que você quer. Ela otimiza para o que você mede. Se você está medindo quantidade de contatos, é isso que ela vai otimizar. Quantidade de cliques, é isso que ela vai otimizar. Quantidade de vendas, é isso que ela vai otimizar. A consequência é, a meta ela começa a procurar pessoas mais parecidas com as pessoas que estão emitindo esse sinal que você quer ou que você está passando para ela. Então, se a meta está encontrando curioso, você falou para ela, ó, eu quero uma campanha com objetivo de mensagem. Me traz mensagem. Ela vai trazer a mensagem com o melhor custo possível, o mais barato possível. Isso é ruim? Não, não é ruim, desde que a mensagem seja de uma qualificação boa. Mas se não for de uma qualificação boa, se torna ruim. E se ela começa a encontrar curioso, como ela aprende bem, aí ela vai te trazer cada vez mais curioso. Se veio gente sem intenção, ela busca cada vez mais gente sem intenção. Se veio lead barato e ruim, ela tenta achar cada vez mais lead barato e ruim. E aí nasce um ciclo. Qual que é o ciclo? Lead ruim, vendedor desanimado, custo subindo, campanha instável, dono culpando o mercado, gestor trocando criativo, ninguém corrige a raiz do que está acontecendo. E aqui é o ouro que eu quero deixar para você. Lead não é venda. Lead é uma possibilidade. Se todo lead vira o mesmo evento, a meta não sabe quem realmente tem valor para você. Se você não consegue dizer para ela, olha meta, essa pessoa que você trouxe aqui para o meu WhatsApp, aconteceu isso e isso com ela. Ela foi boa, ela desistiu, ela sumiu, ela queria um produto mais barato, mais caro. Se você não consegue dizer para ela o que acontece depois dela entrar no teu WhatsApp, todo mundo é lead. Se todo mundo é lead, ela vai trazer cada vez mais lead. E se ela está trazendo curioso, é cada vez mais curioso. Se é lead bom, cada vez mais lead bom. A campanha aprende com o que você marca como importante. Você pode estar treinando a meta para encontrar curioso e depois reclamando que só aparece curioso. O algoritmo não tem culpa se você ensina ele com um dado ruim. Evento fraco gera aprendizado fraco. Tá, então qual que é a solução para tudo isso? Bom, esse é o novo tripé das campanhas que convertem. Por que o novo tripé das campanhas que convertem? Porque isso é o que a gente vem observando diante de todas as mudanças que Meta, Google, e todas essas redes vêm fazendo em torno da IA. O que acontece? Ficou mais caro anunciar? Ficou. Concorrência aumentou, tem variação de dólar, tem imposto. Porém, a Meta, por exemplo, está retribuindo ou está compensando isso com inteligência, com as IAs, com eficiência. Se ficou mais caro anunciar, tem também que ser um serviço mais eficiente, para que vale a pena para o consumidor no final, ou para o anunciante, no caso, no final, na ponta. Se não vale a pena, ninguém vai anunciar. Então, ela está compensando com inteligência. Só que quem anuncia tem que saber como utilizar essa inteligência. Quais são os três pontos ali, o tripé das campanhas que convertem hoje, que convertem em vendas? Criativo que filtra, evento que ensina e CAPI que devolve dado. Criativo que filtra, evento que ensina, CAPI que devolve dado. Vamos ver esses três em detalhes. O que é o criativo que filtra? Bom, basicamente, deixa eu só ver onde está minha câmera aqui para eu poder ajustar. Pronto. O criativo que filtra é o seguinte, o criativo ele não serve só para chamar a atenção, tá? Chamar a atenção da pessoa errada é atrair curioso. Você chama a atenção de curioso, ele vem. Então, o criativo ele serve para atrair a pessoa certa e também afastar a pessoa errada.
A Meta ou o Google sempre vão procurar pessoas parecidas com quem interagiu. Então, interação é o filtro número 1 ali das pessoas. Se são curiosos, se são interessados, é a interação. Hoje, a regra é clara. Chamar a atenção nos 3 primeiros segundos de um vídeo é o que conta para reter a atenção da audiência. Ou se é uma imagem, né, ter uma imagem com impacto visual forte ali logo de início, também chama atenção. Mas tanto essa imagem, quanto esse vídeo, quanto esses 3 primeiros segundos, ou até mesmo os 3 primeiros segundos, eles podem chamar a atenção de geral, e aí depois desses 3 segundos você engajar com o seu público, você direcionar para o seu público, mas tem que conversar com a pessoa com a qual você quer vender. Esse vídeo, essa imagem que você vai utilizar no anúncio, ela tem que conversar com o seu comprador. Não pode estar conversando com um curioso ou com uma pessoa que não tem nada a ver com o seu negócio. Vamos dar um exemplo simples? Um anúncio dizendo, quer vender mais? Atrai todo mundo. Todo mundo quer vender mais. Só que agora imagina um anúncio dizendo, sua clínica... Opa! Subir a câmera. Pera aí. Vou subir a câmera para tirar da frente aqui. Pronto. Sua clínica recebe leads pelo WhatsApp, mas poucos viram a avaliação? Olha a diferença desse anúncio. Olha a diferença de começar um anúncio assim. Quer vender mais? Todo mundo quer. Você vai pegar pizzaria, você vai pegar restaurante, clínica, todo mundo quer vender mais. Agora, se você começa um anúncio dizendo sua clínica recebe leads pelo WhatsApp, mas poucos viram avaliação, nossa, é um público muito específico. É quem está anunciando, recebe lead, atende no WhatsApp, é clínica. As pessoas não estão marcando avaliação. Então, em uma frase, você conseguiu filtrar exatamente para o lead certo. O segundo anúncio tem menos alcance amplo, mas atrai gente com dor real. Se você olhar para esses dois aqui, é um alcance menos amplo, né? O de baixo ele vai alcançar mais clínicas. E o de cima vai alcançar todo mundo. Só que qual desses dois tem a possibilidade maior de um lead virar venda? O de baixo, a segunda opção das clínicas. Porque ele está muito direcionado. A dor é real. Ele fala com o público que está sentindo essa dor. Então, o criativo, ou seja, o vídeo, a imagem que você usa no seu anúncio, ele é o primeiro filtro inteligente da Meta. Ele define para quem a Meta vai exibir e o que acontece? Quem clica, quem chama, quem vira lead, qual comportamento a campanha começa a buscar, tudo isso é definido a partir do criativo. Vamos voltar a esse primeiro exemplo ali. Quer vender mais? Se a Meta entende que Vamos supor, tá? Se a Meta entende que uma pessoa que está iniciando nas vendas, seu produto ele não é para pessoas, ele é para empresas, ele é para clínicas. Mas a Meta percebeu ali que, ó, quando eu mostro para um vendedor iniciante de loja de roupa esse anúncio, o vendedor ele clica e manda mensagem. O que ela vai fazer? Vai mostrar cada vez mais para vendedor iniciante de loja de roupa. Só que esse cara não vai comprar o teu curso porque é um curso para clínica, por exemplo. Então, tudo está baseado no anúncio, no que você comunica. Esse é o primeiro grande filtro. É o anúncio, é o que você está passando para o usuário. E aí, a reação desse usuário, o comportamento dele diante do anúncio, é o que vai treinar a Meta para trazer mais pessoas parecidas ou não. Criativo ruim não é só o que não performa. Criativo ruim também é aquele que performa com o público errado. Às vezes você tem um criativo ruim, você acha que é bom, porque aparentemente ele explodiu, tá ótimo, excelente, performando super bem. Só que com o público errado. Então ele não é um criativo tão bom assim. E aí tem o ouro aqui dessa sessão, que é, lembre-se, criativo bonito, que atrai curioso, é prejuízo com a embalagem bela. Criativo bonito, só que atrai curioso, é prejuízo dentro de uma embalagem bela. Se o anúncio chama todo mundo, a Meta aprende a te trazer todo mundo. O criativo não é só a embalagem da campanha. Ele é o primeiro sinal de inteligência para a Meta, para o Google, para as plataformas. A promessa do anúncio já começa a treinar a máquina. Isso daqui é ouro. Vamos para o segundo passo aqui desse tripé de conversão, que é evento que ensina. Deixa eu só ver se está aqui. Vou trazer a câmera para cá.
Pronto. Evento que ensina. O erro mais comum aqui é marcar qualquer ação como se tivesse o mesmo valor. Vamos lá. Um clique não vale o mesmo que um contato. Um contato não vale o mesmo que um orçamento. E um orçamento não vale o mesmo que uma reunião marcada. E uma reunião marcada não vale o mesmo que uma venda. Percebe que cada uma dessas ações, cada um desses eventos tem um valor diferente para você? Pois é. Entender que a meta trabalha com aquecimento também é fundamental para ensinar suas campanhas. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem uma loja física de automóvel. Quem passa na frente dessa loja é um tipo de pessoa. Quem para olhar os carros é outro tipo de pessoa. Quem entra e começa a olhar os carros é outro tipo de pessoa e tem outro valor. Quem pede para fazer um test drive é atendido por um vendedor e vai fazer um test drive é outro tipo de pessoa. Quem vai adiante preenche a ficha lá de financiamento do banco é outro tipo de pessoa. Você percebe que numa loja física você também tem eventos que acontecem? Numa loja de automóvel, a pessoa entrou na loja, é um evento. A pessoa fez um test drive, é outro evento. A pessoa preencheu um financiamento, é outro evento. Cada um desses eventos aproximam mais a pessoa ou o lead da venda. Então, se a meta ela não tem eventos com força suficiente para chegar até a venda, ela talvez demore muito para te entregar leads desqualificados. O que eu quero dizer com isso? Que é importante que você tenha eventos intermediários. Você não pode pensar somente, entrou na loja, comprou o carro. Não, quais são os passos antes disso? Entrou na loja, fez o test drive, preencheu o financiamento, comprou o carro. Legal. São 4 etapas nesse funil da loja de automóveis. A meta, você não pode querer já treinar ela para venda logo de cara. Você até pode, mas você vai ter que ter muitas pessoas, uma amostragem muito grande para começar a ter vendas. Então você vai ter que começar com os eventos menos importantes. Primeiro você vai ter que trazer pessoas para entrar na loja. Depois você vai ter que falar para ela, olha, agora eu quero que você traga pessoas que entram na loja e que façam test drive. Legal, tá trazendo bastante pessoas para test drive. Dessas pessoas para test drive, uma quantidade está preenchendo o financiamento. Legal, agora você pega esse aprendizado e me traz mais pessoas que preenchem financiamento. Agora, dessas que preencheram o financiamento, tem uma quantidade que fecha a venda. Pega esse aprendizado e traz a quantidade que fecha a venda. Isso é o que eu chamo de aquecimento de campanha. Como que você faz esse aquecimento da campanha ali dentro? Passando por cada um desses eventos. Mostrando para ela a importância de cada um desses eventos. Ao invés de você falar, ó, traga pessoas de contato, traga pessoas de venda. Não, os meus eventos são esses. Vai passando as pessoas por esses eventos aí. A gente vai chegar lá em mais detalhes sobre isso. E aqui o ouro dessa sessão é o seguinte. Atenção, é o evento que precisa ensinar a diferença entre curiosidade e intenção de compra. Aqui é o que chamamos de funil. Seu funil ele tem que ter pelo menos 3 etapas, tá? Se você está vendendo pelo WhatsApp, se você anuncia e está vendendo pelo WhatsApp, e o seu funil não tem pelo menos 3 etapas, provavelmente vai ser muito difícil você ter estabilidade nas suas campanhas. Uma semana vai funcionar, na outra só vai vir curioso, na outra vai dar certo mais ou menos. O que são essas 3 etapas? Tem que ter pelo menos a etapa de contato, né? Que a pessoa vai ter que iniciar o contato dentro do WhatsApp. Vai ter que ter alguma etapa intermediária e a venda. Então, a etapa número 1 é sempre o primeiro contato. A etapa final é sempre a venda. E as outras etapas são o que fica entre o contato e entre a venda. Eu sugiro que você tenha pelo menos 3. Pelo menos 3. Contato, intermediária e venda. Porque você vai usar essa intermediária para treinar o algoritmo para te trazer mais pessoas para a venda. Por exemplo, essa intermediária, se você trabalha com reunião, né, agendada, se a tua equipe, a tua empresa agenda reunião com o cliente para fechar com o cliente na reunião, ou agendamento de horário, é uma clínica, é harmonização facial, tratamento de beleza, tratamento estético, tudo isso trabalha com agendamento. O agendamento pode ser o teu segundo passo do funil. Pode ser aqui o teu segundo passo do funil, o agendamento. Ah, não, eu não trabalho com agendamento.
Eu simulo o produto do cliente. Aliás, eu simulo um produto com o logo do cliente. Pode ser simulação do produto com o logo do cliente. Ah, não, é quando eu passo o orçamento personalizado para o cliente. Pode ser também. Então você tem que definir pelo menos uma etapa entre o contato e entre a venda que seja importante para você. Uma etapa, pelo menos, que te indique, que seja um indicativo de interesse. Que o curioso, ele não chega até essa etapa. Aquele que não vai comprar, que não tem interesse real de compra, ele não chega até essa etapa. Percebe? Aquele que está só curioso por curioso, ele não vai até o consultório fazer o agendamento, né? Fazer a reunião presencial ou online. Então você tem que ter pelo menos 3 etapas. O evento é a forma como você diz para a meta. Essa pessoa importa mais. Essa ação tem mais valor. Esse lead é melhor. Esse perfil tem mais chance de comprar. Então quando você tem, ao invés de você ter um evento só, que é de contato, ou 2, que é contato e compra, você tem 3, você está falando, contato, lead quente e compra. Vamos chamar de lead quente? Esse lead quente você pode entender, adapte ao seu negócio. Lead quente é o cara que preencheu o financiamento. Lead quente é o cara que veio no consultório. Lead quente é o cara que fez a reunião. Ele não fechou ainda, mas ele deu um indicativo forte de que pode ser que ele compre. Esse perfil tem mais chance de comprar, né? Quando você entende isso, e quando você passa isso para a meta, muda totalmente o seu jogo. E aí vem o terceiro ponto, deixa eu arrastar a tela um pouquinho para cá, que é a Conversion API, CAPI, Conversion API. Eu falo CAPI, né? Conversion API, API de conversões da meta. Pixel funciona? Legal, funciona. Mas se não tiver esse carinha aqui, resolvendo tudo e passando as coisas por trás, nada do que eu falei até agora vai funcionar direito. CAPI que devolve dado. Vamos lá, o criativo atrai, filtrando as pessoas certas. Então ele filtra, né, teoricamente ele faz aquela primeira filtragem ali. O evento define qual o comportamento que importa. E a CAPI é o caminho de volta dos dados importantes para a meta. É aqui que de fato alimentamos a meta com as informações que realmente importam para que ela treine, né? Ela seja treinada para parar de trazer curiosos e comece a trazer o quê? Pagantes. Esse é o canal, a API de conversões é o canal pelo qual o que realmente acontece dentro do WhatsApp tem que ser retornado pela meta, para ela entender quem são os leads que estão avançando nos seus eventos e quem estão executando ações importantes ou quem está desistindo no caminho. Então, a API de conversões, né, a Conversion API, CAPI, ela tem que estar integrada no seu WhatsApp. Por quê? Depois que o lead entrou no seu WhatsApp, virou lead, virou contato, está desenvolvendo uma conversa, você tem que passar dados de volta para a meta e falar, ei, esse cara aqui, ele é meu lead quente, esse aqui não é, esse virou venda, esse não virou. Isso vai ser determinante para que a meta treine a IA dela para te trazer cada vez mais pessoas com aquele perfil e com aquele comportamento. Ela tem que entender quem são os leads que estão avançando no seu funil de eventos. Por isso que eu estou falando para você não ter só 2 eventos, contato e compra. Tem que ter pelo menos 3, para que ela entenda, esses são os eventos, o lead está avançando, esse lead chega até aqui, esse outro vai até mais adiante. O ponto não é só ter API de conversões, o ponto é devolver o dado certo, no tempo certo e com qualidade. A CAPI mal configurada também não resolve as coisas, tá? Então o ouro dessa etapa aqui, CAPI é o caminho de volta. O clique vai, o que acontece depois dele precisa voltar. Se você não volta nada depois do clique, depois do início da mensagem, as suas campanhas estão operando totalmente às cegas. Sem volta de dados, a campanha aprende pela metade. A meta não adivinha o que aconteceu depois com o lead. Você precisa contar para ela e contar com detalhes o que aconteceu. A CAPI não é um detalhe técnico, é o combustível para a inteligência das suas campanhas. Caraca, quando você entende isso daqui, que ela é combustível,
é a gasolina que você vai e coloca ali nas suas campanhas, a inteligência das suas campanhas, o jogo muda totalmente. Bom, voltando aqui, agora que a gente entendeu o novo tripé das campanhas que convertem, que são o criativo que filtra, o evento que ensina e a CAPI que devolve dado, a gente vai para uma estrutura prática, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre o que as pessoas têm utilizado hoje, ou o que a maioria das pessoas tem utilizado hoje como estrutura, principalmente quando anunciam na Meta ou no Google e direcionam para o WhatsApp. Então eu vou dar um exemplo para você, né? Peguei aqui um exemplo. O anunciante está ali anunciando no Instagram, vamos colocar um serviço de alto valor, serviço mais especializado, né? Mais de alto valor, que é a harmonização facial, por exemplo. Então, o homem impressiona a web com antes e depois de harmonização facial, parece outra pessoa. Beleza, esse é o criativo, tá? Esse é o anúncio, Então, geralmente, na área de estética, antes e depois costuma funcionar muito bem. Então, esse tipo de anúncio, ele vai filtrar ali, né, para homens nessa faixa de idade, que acham que pode ter uma melhora ali na aparência, que estão dispostos a fazer um procedimento, querem ter um resultado semelhante com esse antes e depois. Então, o próprio criativo aqui ele já ajuda a filtrar um pouco desse público. Legal. O que a maioria das pessoas faz? Direciona, cria uma campanha direcionando do criativo, do anúncio, para o WhatsApp. E dentro do WhatsApp eles fazem a venda. E pronto. É isso. Outras pessoas também fazem, por exemplo, né? Criam uma campanha direcionando para o Google Forms ou qualquer outro formulário. Daqui, um vendedor chama a pessoa no WhatsApp e no WhatsApp é finalizada a venda. E é isso. Outra possibilidade. Clique acontece aqui na campanha, a pessoa é direcionada ali para alguma página do CRM, né, ou que foi indicado pelo gestor, ou enfim, que a empresa já utiliza, ou que é utilizado naquele segmento imobiliário, geralmente tem muitos CRMs, e aí direciona para a página de coleta daquele CRM, e do CRM, por exemplo, vamos supor que esse CRM ele tem uma página de coleta lá, onde o cliente preenche os dados, e aí os dados caem na mesa de um vendedor, né? Caem na caixa de entrada de um vendedor, e o vendedor chama o lead no WhatsApp, e aí no WhatsApp acontece a venda, ok? E também tem a possibilidade de, por exemplo, clicou no anúncio, é direcionada para uma landing page ou para um site, e aí do site a pessoa tem um botão de WhatsApp, e aí a venda acontece no WhatsApp. Qual desses casos aqui é o seu caso? Eu te pergunto, qual desses casos é o seu caso? Como estão as suas campanhas hoje? 1, 2, 3 ou 4? Comenta aí para mim depois nesse vídeo. Comenta. Qual estrutura você está utilizando hoje? Estrutura 1, estrutura 2, 3 ou 4? Essa é a estrutura prática que a maioria das pessoas usa. Vamos lá. Opções. Né? Quais são as opções que a gente tem para trazer de retorno? Como que a gente poderia trazer esse retorno para a meta? Como que deveria ser feito isso? Você percebe que aqui você trabalha, ok, se você filtrar bem, né, o criativo, você resolve a questão lá número 1 do criativo. Só que a parte de eventos, só tem um evento aqui. Aliás, tem o clique, né, e o início de mensagem. E a parte da CAPI, da Conversion API? Cadê o retorno? Cadê o retorno de dados voltando para a meta? Então, por exemplo, hoje existe o retorno por rastreio por dados offline, né, de eventos offline. Só que qual que é o problema disso? É manual, é trabalhoso, nem sempre funciona, depende de alguém lembrar, às vezes alguém esquece, depende de planilha bem preenchida, preencher uma vírgula errado dá errado. Também tem os CRMs disponíveis no mercado, né? Então, só que as pessoas elas esquecem que o CRM ele organiza o vendedor. A maioria dos CRMs que estão aí, eles não estão aí para organizar a meta, para comunicar com a inteligência da meta. Eles estão para organizar a venda, para organizar o vendedor. E por acaso, eles têm algum recurso lá conectado com a meta. Então, nem sempre é a melhor opção. Nem sempre ele traz precisão naquilo que ele retorna. E você tem ferramentas de automação. Ok, qual que é o problema? O projeto vira um funil, virou um Frankenstein, um remendo, é tudo ligado aqui, ligado ali, quebrou uma coisa, lascou tudo.
né? Você precisa saber montar o fluxo, precisa entender de API, de evento, de payload, de pixel, de token, da duplicação, quebra com facilidade, alguém precisa manter. A automação sem estratégia vira bagunça. Não só a estratégia, sem alguém técnico para poder gerir essa automação, acaba virando bagunça. E o que acontece? A agência ou gestor de tráfego acaba tentando resolver isso. E aí o gestor ele olha a campanha, o empresário ele olha a venda, o vendedor olha o WhatsApp e ninguém conecta tudo isso. Você percebe? Está cada um olhando o seu lado. O empresário ele quer, a empresa ela quer dinheiro, ela quer caixa, ela quer venda. O vendedor quer comissão, quer venda. A agência, ela está olhando a campanha, o gestor ele está olhando a campanha e ninguém está conectando tudo isso. A campanha ela acaba recebendo dados fracos, o gestor faz a parte dele, tenta trocar público, trocar criativo, mexe, a raiz não muda. E aí, o que acontece? Continua tudo igual. Às vezes, seu gestor, ou se você é gestor, você está tentando otimizar a campanha, só que com a meta cega. Às vezes você está fazendo um milagre aí, meu companheiro. Está conseguindo extrair venda, tirar leite de pedra. Se você está nessa estrutura aqui, ó, e está vendendo, está tirando leite de pedra, entendeu? Poderia estar muito mais simples, poderia estar muito mais fácil, poderia estar muito mais estável, poderia estar muito mais escalável. E é aí que vem uma solução. É aí que nasceu o Movic. O que é o Movic? O Movic ele vem para preencher essas lacunas de uma forma simples, simplificar, sem muita coisa técnica, sem muito trabalho de integração disso, daquilo. Então, como que fica essa estrutura com o Movic? Olha como fica, olha a diferença que fica essa estrutura com o Movic. O anúncio no Instagram, o mesmo anúncio. Só que ao invés da gente direcionar essa pessoa, esse clique, esse cliente, esse lead para o WhatsApp direto, a gente direciona ele para o Movic. Como assim? Empresa, teu projeto, o teu site, ele tem lá dentro do Movic a possibilidade de gerar links. E você vai gerar um link. Então as suas campanhas elas vão ser direcionadas para esse link. Esse link, o usuário vai passar por ele, o Movic vai coletar os dados e vai enviar para o WhatsApp. Legal. O WhatsApp vai ativar o evento primário. Qual que é o evento primário? Contato. Só que, lembra que você está dentro do Movic? O Movic vai retornar esse evento primário para a Meta. E vai falar assim, ó Meta, aconteceu um contato aqui. Legal. Ele vai retornar aqui para a Meta. Depois, antes da venda, evento secundário. Vamos supor que seu evento secundário é agendar uma reunião, orçamento personalizado, é um agendamento de uma consulta. Não importa. Aconteceu esse evento dentro do WhatsApp, o Movic vai informar a Meta. Ele vai falar, ó, esse lead aqui fez esse evento do funil, que determina que ele é um lead quente para mim. Ah, agendar reunião, legal. Ele agendou reunião, Meta. O Movic retorna para a Meta. Aí esse lead chegou até a compra. Legal, lead chegou aqui até a compra, ocorreu um evento de compra. O Movic retorna para a Meta. Esse lead aqui comprou, ele gastou tantos reais, tantos centavos, ele veio dessa campanha, ele veio desse criativo, dessa configuração, retorna os dados de forma completa para a Meta. Então, em todas as etapas da conversa, o lead ele passa a ser rastreado e passa a ter retorno via API de conversões, via CAPI para a Meta e também para o Google. Isso é o que acontece quando você passa a utilizar o Movic. Diferente dos CRMs que existem no mercado, o Movic ele não é um CRM para organizar o vendedor. Ele também serve para isso. Ele também dá uma visão muito grande para o gestor de tráfego, para o gestor da empresa e para o vendedor. Só que ele é principalmente criado para fazer o retorno de eventos que acontecem dentro do WhatsApp, para fazer esse retorno dos eventos para a Meta. Para quê? Para treinar o algoritmo da Meta, para treinar suas campanhas, para que o seu pixel, as suas campanhas, a sua conta da Meta entenda o que é um evento primário, o que é um evento secundário, o que é um evento de compra.
e comece a te trazer cada vez mais pessoas que chegam nessas etapas, que passam dessas etapas. Então, por exemplo, uma outra forma que você pode utilizar o Movic, você pode utilizar ele direcionando para uma landing page. Ah não, César, mas eu qualifico a pessoa na landing page antes. Eu não quero direcionar ela direto para o WhatsApp. Legal, tudo bem. Você pode direcionar ela para a landing page. Da landing page ter o botão para o WhatsApp, ele vai detectar e vai rastrear tudo isso. O comportamento da pessoa na landing page, o evento primário no WhatsApp, o evento secundário no WhatsApp, o evento de compra dentro do WhatsApp, o valor que a pessoa comprou dentro do WhatsApp, e vai retornar em tempo real. Em tempo real, você não precisa ficar subindo planilha, você não precisa ficar batendo dados, vendo se está certo, se não está. Não, em tempo real, com uma taxa de acerto gigantesca, vai retornar esses dados para a API de conversões da Meta, não para o Pixel. Para o Pixel também, ele retorna de forma dupla, né? Pixel e CAPI, para os dois, para a Conversion API e para o Pixel, forma dupla. Só que já faz a deduplicação automática, então não vai duplicado, ele já desduplica. Porém, ele retorna para os dois para aumentar a qualidade do evento. É a única ferramenta que faz isso com a precisão que você precisa para dentro do WhatsApp. Além de ter, por exemplo, o pipeline de leads ali, que é um absurdo para você que está rodando campanha, ver visualmente quem são os leads quentes, ver quem são os leads mornos, lead frio, o que está acontecendo dentro do WhatsApp. Ele também traz toda essa visão. Então, essa é a diferença de uma campanha que utiliza o Movic e de uma campanha que utiliza os outros meios de estrutura de funil de vendas que existe hoje em dia. O Movic ele nasce para simplificar esse caminho e conectar o seu WhatsApp, o WhatsApp da sua empresa, com a IA da Meta, transferindo dados, simplesmente informando a Meta o que acontece dentro do WhatsApp e quem são os leads valiosos e quem não são os leads valiosos. César, eu consigo fazer toda essa integração sem o Movic? Com certeza, você consegue fazer. Você pode fazer de forma manual, você pode fazer utilizando, por exemplo, N8N, Zapier, esses CRMs aí de automação, né? E você pode desenvolver o seu próprio Movic também. Qual que é a grande questão? A economia de tempo. Você já tem uma ferramenta aqui que nasceu para fazer isso, que foi criada, que é pensada, que é atualizada todos os dias para entregar o melhor dos eventos, o melhor do rastreio, o melhor de tudo relacionado a isso. E por um valor assim irrisório quando você compara ao quanto você está perdendo por não ter inteligência nas suas campanhas. Quando você pega para fazer uma automação e você vê o quão difícil e o quão desgastante é fazer uma automação e deixar funcionando, e depois que aquilo quebra e vai e volta, você vê que ter uma ferramenta pronta para isso é uma solução muito mais eficaz do que ficar tentando quebrar a cabeça, dando murro em ponta de faca, dando cabeçada na parede. Ter uma ferramenta pronta, uma ferramenta funcional, que faz toda essa integração para você, que tem um onboarding fantástico e em poucos minutos você já configura, deixa funcionando de uma forma simples. Tem uma equipe de suporte para te ajudar em qualquer questão técnica que você tiver. Então sim, você consegue fazer de outras formas essa integração, mas eu realmente te sugeriria experimentar o Movic, porque ele pode fazer toda essa integração para você e eliminar de uma vez por todas os curiosos do seu WhatsApp. Diminuir os curiosos do seu WhatsApp para que venham cada vez mais pessoas interessadas naquilo que você tem para vender. Eu espero que essa aula tenha sido muito valiosa para você, independente de você assinar o Movic ou não, independente de você se tornar cliente do Movic ou não, essa aula ela vale para você. E essa solução aqui, ela precisa ser implementada no seu negócio se você vende pelo WhatsApp. Você precisa ter esses 3 pilares. Você precisa trabalhar os criativos, os eventos e a API de conversão, retornando eventos para a Meta, do seu WhatsApp para a Meta, porque é isso que vai fazer toda a diferença nos resultados da sua campanha.
Eu te mostrei o problema, eu te mostrei o que realmente está acontecendo e agora você tem uma visão. Você ainda está nesse passo aqui, ó. Se a sua estrutura ainda é essa daqui, você já tem a visão de que isso daqui é o que está prejudicando as suas vendas. Isso daqui é a raiz do problema das tuas campanhas, quando se anuncia e direciona o lead para o WhatsApp. E você pode resolver tendo uma estrutura que retorne esses eventos para a meta. Você pode printar essa tela, não tem problema. Você pode construir essa estrutura, não tem problema. O mais importante é você sair dessa aula ciente e com a clareza de que se você não tem essa estrutura aqui, as suas campanhas não vão encontrar estabilidade nesse novo mundo de IAs que a Meta, que o Google e que as Big Techs estão preparando para nós. Se você decidir implementar o Movic hoje, aí na sua estrutura, nas suas campanhas, vai ter em algum lugar desta página ou nesse vídeo um link para um formulário. É um formulário simples, você vai preencher e a nossa equipe vai entrar em contato com você para fazer a ativação do Movic. E eu vou te dar um bom desconto na primeira mensalidade para você iniciar com a gente e experimentar o poder que é ter a Meta e o WhatsApp sincronizados, passando eventos com qualidade, e você vai ver na prática a diferença que isso faz nas suas campanhas. Espero que você tenha gostado. Não deixe de acompanhar os outros vídeos da série Tráfego Sincero. Até mais!